Olá pessoal, meu nome é Flávia, sou neuropsicopedagoga e psicomotricista e hoje eu estou aqui para falar para vocês nesse dia 14 de maio sobre um assunto tão importante que é a apraxia de fala na infância. Bom, a apraxia hoje em dia ainda é muito desconhecida por vários profissionais, principalmente por educadores, e nós estamos aqui hoje no dia de conscientização da apraxia de fala para tornar isso um pouco mais claro, mais objetivo para vocês. O profissional que avalia e que faz o diagnóstico da apraxia de fala é o fonoaudiólogo. É ele quem é o especialista para traçar quais são as terapias certas para aquela criança e para fechar esse diagnóstico. Não é o pediatra, não é o neuropsiquiatra, não é o psiquiatra infantil. É o fonoaudiólogo que vai dar esse diagnóstico para a gente. E eu, enquanto psicopedagoga, ao receber uma criança com apraxia de fala, eu vou trabalhar juntamente com o fonoaudiólogo para o processo de alfabetização dessa criança. Mas para isso eu tenho que saber tudo que faz com que aquela criança tenha dificuldade para esse processo de alfabetização. Então eu vou precisar conhecer mais sobre o que é a apraxia de fala, em que áreas ela quais são as áreas em que ela interfere no cérebro daquela criança, para que eu possa ajudar nesse processo juntamente com a escola, com o fonoaudiólogo e com a família. Certo? Então, assim, uma das maiores dificuldades que as crianças apresentam no processo de alfabetização é em relação à leitura e à escrita. Né? E quais são essas dificuldades que essas crianças apresentam? Elas não progridem da leitura logográfica para a representação grafema-fonema. Elas possuem dificuldades para segmentar as sílabas, as palavras em sílabas e as sílabas em sons. Elas apresentam trocas que podem ser incomuns, tipo o B com M, o K com R. Elas têm dificuldades em detectar e produzir as rimas, isso é uma grande dificuldade que elas têm. Elas têm dificuldades na mistura dos sons, e tudo isso a gente precisa identificar para que a gente possa ver que se elas não adquirirem essas habilidades, elas não vão conseguir realizar o processo de alfabetização dela. Então a gente precisa traçar dois objetivos nesse processo de alfabetização dessas crianças. O primeiro objetivo que essas crianças têm que ter é estimular a consciência fonológica durante todo esse processo de alfabetização. E o segundo objetivo é a gente utilizar pistas escritas, desde bem cedinho no processo de alfabetização. E nunca esquecendo que essas crianças, para trabalhar com essas crianças que têm a apraxia de fala na infância, a gente tem que basear nos conhecimentos que essas crianças têm, na comunicação que essas crianças têm e não nas habilidades motoras dessas crianças, certo? Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber se essas crianças conhecem letras, é preciso saber se elas têm meios de comunicação, de interação, se elas entendem que escrever envolve letras, envolve palavras. Tudo isso eu preciso saber para eu poder alfabetizar essa criança, ajudá-la nesse processo de alfabetização. Eu preciso saber se ela consegue se concentrar, se ela consegue ter a concentração para ter atenção nesses sons. Eu preciso usar de gestos, os gestos são muito importantes. Eu preciso ensinar essas crianças a como produzir esses sons. A criança precisa aprender a me imitar para poder realizar. Né? Então, o ensino explícito, ele deve ocorrer sempre. Para quê? Que a criança possa dominar esse processo de leitura e de escrita. Outra questão que a gente deve sempre pensar aqui é que a gente deve investir demais em atividades de consciência fonológica. Eu costumo dar como orientação aos pais, não só de crianças que têm apraxia de fala na infância, mas que tenham outros tipos de
de transtornos de aprendizagem ou de distúrbios que realizem atividades de consciência fonológica pelo menos 15 minutos todos os dias. A consciência fonológica para o processo de alfabetização, ela é fundamental, sejam em crianças típicas ou crianças atípicas. Então, estimular a consciência fonológica é uma coisa muito importante. E na apraxia de fala, apraxia de fala na infância, a consciência fonológica, ela é fundamental, ela tem que ser feita de forma sistemática e explícita antes e durante todo o processo de alfabetização. Deve-se sempre respeitar o nível da fala da criança nas atividades de consciência fonológica. Então vocês vão virar para mim e falar assim, mas Flávia, então como é que eu vou ensinar essa criança a ler? Se ela apresenta todas essas dificuldades que você está falando aí, eu preciso investir em consciência fonológica, eu preciso investir em atividades fonoarticulatórias também. Como que eu vou trabalhar com a apraxia e ensinar essa criança a ler? Primeiro a gente vai ter que saber quais são as entradas multissensoriais dessa criança. Né? As entradas auditivas, visuais, cognitivas, táteis. Eu vou ter que descrever os movimentos para essa criança. Eu vou ter que dividir o nosso idioma em pequenas unidades menores, como vogais, consoantes, palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas, até eu chegar na questão da frase. Não é verdade? Eu vou ter que fazer exercícios de sequenciamento, prosódia. Eu vou ter que ter uma abordagem de baixo para cima, ou seja, eu vou ter que construir a escrita partindo de unidades menores, dos sons da fala, dos fonemas, depois sílabas simples, para eu chegar no final da escrita. Então, gente, quando a gente fala de alfabetização de uma criança com apraxia, não é uma coisa simples, não é utilizar os nossos métodos tradicionais dentro de sala de aula com todo mundo e achar que aquela criança vai conseguir aprender. Ela tem algumas especificidades que precisam ser conhecidas e que precisam ser trabalhadas para que essa criança consiga vencer esse processo de alfabetização. Nós temos alguns métodos que são utilizados, como o boquinhas, como multigestos, e que tem comprovação científica de que funcionam muito bem nos transtornos de apraxia de fala. É preciso esse conhecimento do profissional que atende, porque senão ele vai começar a alfabetizar da mesma maneira que alfabetiza as outras crianças, sem dar crédito a todas aquelas dificuldades que essa criança apresenta. Então, conhecer mais sobre um determinado assunto, conhecer mais sobre um distúrbio ou um transtorno é um papel nosso, de especialistas, de professores. Por quê? Porque todos os dias chegam isso pra gente. Chegam crianças com apraxia, sejam crianças com vários outros distúrbios e transtornos para que a gente possa trabalhar. Então a gente tem que investir nesse conhecimento para fazer com que essas crianças avancem da melhor forma possível. Espero que eu tenha contribuído com vocês. Qualquer dúvida podem mandar aqui pelo Instagram e vamos divulgar, vamos ser conhecedores e divulgadores, né, desse movimento tão grande que é o movimento a respeito da apraxia de fala na infância. Um grande abraço e até a próxima!